Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais um Papo com Café. Hoje minha amiga Ricarda, agora ex-diretora, né? Ainda bem que não é ex-amiga, né? Ex-diretora. Muito obrigado pelo convite, Eu que Ricarda. agradeço. Sempre apoiando, né, o que a gente imagina, sempre junto aí. Espero que a gente continue por muito tempo parceiro Isso aí. e de amigos de longa data aí. Ó. Como é que tá te sentindo como ex-diretora? Tá de férias ainda, não? Como é que tá essa... Um tantinho estranho, mas eu... Já faz 30 dias, não? Não, ainda não. Ainda não, então eu me considero de férias. Mas ainda não saiu do corpo Ainda pensa muito na escola? muito. Ainda penso. É. Penso bastante na situação, como é que tá lá, como é que tá funcionando, como é que tá... Óbvio que andando tá, né? Mas eu digo, como é que tá a situação lá? Continuo pensando. E o horário acorda igual cedo. Horário normal, não levanto às 6, né? Mas ali acordo às 6, levanto às 7, tomo meu café e já tô pronta de novo. Esse papo com café, na verdade, Ricardo, ele é legal. Espero que você esteja gostando, eu acho ele legal porque eu estou fazendo, espero que vocês também curtam, né? E se tem algum instrutor que vocês conheçam, ou então se tem alguém que vocês acham que poderia ser um excelente instrutor, que é paciente, manda para ele esse link do vídeo do YouTube aí. E assim a gente vai renovando também, cada vez mais vai entrando pessoas legais para trabalhar com a gente. E eu não podia deixar de começar essa conversa contigo te perguntando quem é a Ricarda. Quem é a Ricarda antes do CFC, né? Conta um pouquinho da tua... Sabe, Ricarda, que tem a Angélica lá. A Angélica é uma prof lá do Senac também, que ela faz uma apresentação com os alunos, que é o aluno contando a trajetória, né? Aquilo que mais marcou, assim, como se fosse uma linha... Sim. de vida, né? Tá. Bom, antes do CFC, é que já faz... Antes do CFC, bom, peraí, agora eu vou ter que fazer memória, puxar aqui pela uma memória, linha do né? tempo. O CFC, o que? Eu entrei comecei a trabalhar nesse ramo em 2012, né? Mas óbvio que antes disso... Mas, enfim, eu morava na praia com os meus pais, então era da época que eu estudava, né? Fiz meu 2º grau lá. Nunca me imaginei trabalhando em autoescola, né? Enfim, até porque naquela época eu estava só estudando e pensando o que eu ia fazer da vida. Meu sonho sempre foi fazer veterinária. E em questões, enfim, né, da vida mesmo, não teve uma oportunidade de me inserir na faculdade. De repente faltou um pouquinho de estudo, me puxar mais na URGS também, mas enfim, né? Nas particulares era locais longe também. Fui para outras linhas, fui procurando, fui pesquisando, fui me informando e fiz um tempo de cursinho, fui para a área da administração, que é um outro campo que eu gosto bastante. Mas você começou em que ano foi estudar administração? A administração eu entrei na faculdade em 2004. 2004. 2004, levei um tempinho para me formar, né? Sim, porque não. a gente sabe. Sim. Não foi na federal, foi numa particular, né? Mas levei um tempinho, mas nesse tempinho entre estudo, estágio, emprego, Entendi. né? Se for pensar em todas as coisas que eu fiz naquele tempo, se tivesse que fazer de novo, olha que piquezinho, né? Bah. Meu Deus, eu não sei. Olha, não sei. Que a gente aguentava, né? Eu não sei, mas enfim, deu certo. Né? Então, eu me formei em administração, comecei a trabalhar primeiro, como eu tinha recém-formada, não tinha inserido no mercado de trabalho ainda, comecei a trabalhar numa loja, na praia, no verão, que depois essa loja permanecia aqui em Porto Alegre, eu fui contratada para trabalhar aqui, né, aqui em Porto Alegre. Depois veio a proposta indecente de um amigo, não preciso dizer quem, né? Faz o curso de instrutora para entrar em instrutora teórica, para dar aula teórica. Eu bem capaz, eu dizia, nunca me imaginei dar aula teórica na minha vida, dar aula de qualquer coisa. Não gosto de falar em público, nunca na minha vida. Tem minha família inteira, são professores, pedagogos, então eu já sei, né, mais ou menos como é que funciona. E eu sempre prometi para mim que jamais faria isso. Mordi a língua, né? Enfim. Não, mas faz o curso. Tá, vou fazer fui. Será, hein? Fui. Fiz o curso. Fez o curso aonde? No IDC. No IDC. No IDC. Peguei alguns professores também que tu conhece, né? Que dão aula também ainda. E quando eu já fiz o curso, tudo, me diverti muito, foi uma turma muito legal.
uma turma bem grande, só não lembro agora assim exatamente quantas pessoas eram, mas eram bastante. Então foi uma turma que teve uma ligação bem forte com os professores, então a gente fez muito churrasco, fazia trabalhos, assim, foi uma turma bem bacana. Feito o curso, mais ou menos já tinha uma oportunidade de uma tentativa de dar aula teórica, ou primeiro fazer o estágio. Entrei no CFC, comecei como instrutora teórica. Mas primeiro passei pelo estágio, né, treinamento. Quase morri, né, para poder fazer todo o treinamento e tentar e me colocar na frente de alunos e falar para os alunos e dar uma aula, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então eu achei que eu realmente fosse morrer naquele momento. Mas não morri, tá? Então assim, mas como tudo na vida, eu sou uma pessoa bem dedicada. Então no momento que eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou dar o máximo que eu conseguir fazer, mesmo eu estando assim, ó, em desespero. Vou tentar fazer, né? E vou arrumar conforme der para arrumar. Então, eu estudei bastante, né? Junto com, claro, tive colegas muito importantes que me passaram o ensinamento, né? Colegas, tu lembra, né, assim, o nome que tu Lembro de nome, sim. Quem te ajudou, assim, quem me quando ajudou te treinou, muito, quem te deu... na época, quem me treinou foi a Magda, né? Assim, ó, a Gisele também, pessoas que tinham uma aula excelente. Assisti a aula do Gilberto, comecei, né, assistindo, e foram fundamentais. Então, foram pessoas que me ajudaram muito, né, nessa trajetória, até eu realmente começar a dar minha primeira aula teórica. Primeira turma, né? Fiz treinamentos naquele período ali, eles me assistindo, né, no caso a supervisora, né, me assistindo, dando dicas, fala isso, não fala assim, quem sabe te posiciona, né, dando como é que eu poderia fazer. E aí, até que eu assumi a minha primeira turma, aí foi quase um infarto que eu tive lá na hora. Assim, dura, né? Mas, enfim, fluiu. Tu falou do IDC. O IDC, para quem não conhece, né, hoje não tem mais os cursos de instrutor no IDC, mas era um local aqui em Porto Alegre, na Vicente da Fontoura, que também era feito curso de instrutor, assim como hoje é no Senac, e como antigamente era na Escola Técnica da URGS, que foi onde eu fiz, ali do ladinho do chocolate, do ladinho do planetário. E a professora, que ainda atua, foi minha professora também, que é a professora Cláudia, né? Ela foi uma delas, né? Isso, A Cláudia, acho que todos os alunos, todo instrutor de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul passou pela Cláudia. Porque ela é da primeira, né? Não, tu fala o nome dela, acho que olha, é difícil não ter passado. Uma carisma. E hoje eu tenho o prazer de dividir turmas com ela ainda como docente. Eu fico bem contente, assim, né? E ela tem essa característica de unir a turma. No início, né? Como todo curso, né? As pessoas não se conhecem, fica meio... Sim. Né? Olha um para um lado, olha um para o outro, né? Quem é esse, como é que faz? E são pessoas de vários lugares, né? Sim. Não é só Porto Alegre, né? Não sei se no Senac continua assim, mas... Agora com online, lugares de mais, assim, agora ampliou mais as cidades, mas antes era mais Porto Alegre, região metropolitana e eventual, assim, mais no interior, né? Eu me lembro que eu peguei bastante colegas, assim, nessa turma, bastante no interior, bastante, assim. Mesmo sendo presencial, agora com online tem gente de Bagé, São Gabriel, Jaguarão, Pelotas. Mas bem mais acessível. É a questão da diferença do online, né? E tu lembra, se eu te perguntar assim, tá, Ricardo, mas a tua primeira, assim, e assim, aquela que realmente tirou o sono, sabe? Tô te perguntando isso porque muitos alunos, quando começam, né, alunos que eu digo, novos instrutores, que são alunos do Senac, né? Quando eles vão começar para o curso teórico, eles não sabem o que vão encontrar, eles não sabem como vai ser. Tu lembra da tua primeira dificuldade ou aquela que, tipo assim, aquela que mais te marcou? Teve alguma ou algumas? Ou não, assim, no geral era só falar em público mesmo? No geral, vamos pensar, além do falar em público, para mim era porque realmente... Mas tu trabalhava na loja. Mas é diferente. Tu te posicionar na frente de, vamos dizer, que era a carga máxima de pessoas dentro da sala, 35 pessoas, tu falar para 35 pessoas. Não é só falar, tu passar informações importantes, né? Além de saber o conteúdo também, são algumas coisas que me tiraram o sono. É saber o conteúdo que eu estou passando, né? E tentar fazer da forma que as pessoas entendessem aquilo que eu vou estar passando. Outra coisa,
Eu como conseguir falar pausadamente, porque eu sempre fui uma pessoa de falar mais rapidinho, não sei o que, blá, blá. Então, eu consegui segurar um pouquinho, algumas técnicas aí foram muito treino na frente do espelho. Frente do espelho. Muito, muito de pegar o caderninho, minhas anotações, que página que eu tinha que parar para dar o tempo, porque existe o tempo de aula, você tem que respeitar para poder fechar a carga horária, né? Então, até onde eu vou falar aquele conteúdo? Será que eu vou conseguir falar esse conteúdo tudo? Mas esse conteúdo é só meia página. Como é que eu vou ficar falando 4 horas, né, de conteúdo aqui? Então, isso era uma preocupação. Então, começou daí. Tirar o sono era isso, primeiro. E depois foi quando foi minha primeira turma. Não, amanhã vai ser a tua primeira turma que tu vai assumir. Pronto. Aí já deu dor de barriga, deu... Pior, né? Sempre dá, deu né? Tudo, deu o primeiro tudo. dia. Eu me lembro que antes de entrar na sala... Nem dormiu, certo? Não, nem dormi. Não dormi. Eu lembro, antes de entrar na sala, eu só olhava para os televisores e dizia, não vou. Não vai dar. Não vai dar certo. Ela ia me empurrando, vai, eu não vou. Fui, parecia que eu morri mesmo. A impressão, parecia o coração ia... e tem um outro detalhe também, que agora... Tu lembrou? Eu lembrei, mas não foi na primeira... Para ajudar tudo isso ainda, não foi na primeira turma, mas foi assim, talvez 4ª, 5ª turma. Não me aparece lá a RBS para fazer uma reportagem? Imagina. Tu novo, começando a aula, aparece uma RBS para... Aí chegou lá, batendo na porta, a gente precisa fazer enfim, a direção lá, uma reportagem para ver como é que é a aula sobre o trânsito e tal. E eu, como assim? Vai falar o quê? Vou falar o quê? O que eu vou dizer? Chega a aparecer, tem um microfone na minha frente, naquela tela. Eu nem sei o que eu falei até hoje, gente. O que eu falei? E tu viu depois dessa reportagem? Vi. Saiu, se a gente procurar no... Sabe o que acha? Eu não sei. Vou dar uma procurada. Se eu achar, eu vou colocar no vídeo aqui. Ai, se eu achar, eu vou colocar no vídeo aqui, tá? Não sei se eu vou achar, mas se eu achar, a gente vai E era... colocar. Assim, se eu me lembro alguma coisa do que foi falado, mas era sobre todo o processo de habilitação e a importância do que é a formação dos futuros condutores, né? Para eles lá na rua depois, como é que eles iam se portar. E bem aquela aula que eu estava dando era a aula sobre álcool e direção. Olha só. Não, exatamente o que eu falei, eu não lembro. Só sei que era aquele clarão daquela câmera e eu tendo uma naturalidade falando. Bom, assim, Parecia uma experiente falando. Super. Uma pessoa já há anos falando. E era, acho que a minha 4ª turma, acho. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é legal e vai ajudar também os novos instrutores, né? Tu anotava, tu tinha um livro teu, porque eu lembro na escola, o livro do professor, né? Que era um livro mais completo, mais anotado. Tu tinha o teu material que tu anotava, quando tu acompanhava, não? Tinha, fora o livro, né? A apostila, né? A apostila já da autoescola, do CFC, eu tinha o meu caderninho. Então, assim, era um rabisco, era todo rabiscado, com informações e palavras-chave importantes ali, que claro que isso vai com o tempo também, conforme tu vai dando aula, vai pegando a prática, né? Aí eu ia anotando nos cantos ali o que eu poderia falar, palavras-chave que desencadeariam mais alguma informação para aquela aula ali. Então eu tinha a apostila, eu tinha um caderninho, eu tinha um bloquinho, eu tinha uma canetinha, eu tinha várias coisas. Eu andava com uma pastinha assim. Eu imagino essa aula que tu falou, que tinha meia página, que tinha que dar um módulo inteiro, digamos assim, né? Que era uma divisão ali, né? Quando era dividido por aula, e às vezes tinha coisas que parecia que tu não tinha... Tu lendo só o conteúdo, às vezes, é isso. Parece que tu não vai conseguir. Não, se eu falar só isso aqui, deu, né? Depois que tu começa a desenvolver, a entender, surge tanta informação, que é claro que daí tu tem que buscar também com o aluno, né? Sim. Porque tem turma que respondia, que fala mais, pergunta, questiona, então aquilo vai andando naturalmente. Tem aquela que passa o tempo todo, daí é complicado. É difícil, né? Em silêncio total. Aí é mais difícil. Mas enfim, né? Essas turmas a gente nota também, né? A gente nota, às vezes tá dando aula e tem uma leva de novos instrutores que são mais quietos do que outros. E às vezes demora muito para passar a aula. Não porque tu não tem conteúdo, é porque eles são... Não, é porque cada um tem o seu perfil, né? Isso. Só que para o professor, e aí talvez seja uma dica para quem está dando aula, né? E talvez tu utilizava. O professor, ele precisa desencadear no aluno alguma fala. Isso. Ô fulano, o que tu achou?
né, tem que fazer a turma participar, porque senão fica só um fala, né? Aí tu tem que tentar, dentro daquele contexto ali que tu tá falando, puxar algum aluno ou outro, né? Ou às vezes tu vê que não tá acontecendo nada na turma, às vezes eu fazia isso, tentava puxar, ninguém respondia, eu parava a aula. Eu começava a dar uma risadinha, quebrar um pouco aquele, quebrar o gelo, né? dar uma... Até que alguém se manifestava de alguma forma, né? Mas assim, e tinha outras turmas que era demais. O excesso também. Aí era muita conversa, porque eu não conseguia vencer o conteúdo ali. Às vezes tinha que, pessoal, vamos, deu, né? Parou, que senão tu não vence o conteúdo. Mas não é sempre igual da aula? Não. Não é, ou é diferente? Não é sempre igual. Porque a gente acha, e a sociedade muitas vezes acha, quando vê, né, a fala de autoescola, ele já sabe de cor e salteado o conteúdo, não vai ter dificuldade. Na verdade... Não, nunca vai ser igual. Daqui a pouco... Mas mesmo dando o mesmo conteúdo, nunca vai ser igual? Nunca vai ser igual. Tem o conteúdo, tem que ser dado. Mas, igual, exatamente, vamos dizer assim, o básico, né? Que é ali o que é necessário para o aluno. Mas dentro daquele conteúdo tem outras coisas ao redor que interferem para aquele conteúdo ali. Então, e questionamentos. Às vezes vem um aluno com questionamento lá, um troço que realmente te pega de... Desprevenido. Tu realmente não sabe. Até porque ninguém sabe tudo e vai acontecer diversas vezes isso, como aconteceu. Aí cabe a ti dizer, olha, enfim, não tenho certeza dessa informação, eu vou pesquisar depois eu te dou a resposta. Porque para não te dar a resposta errada, né, eu vou tentar ver se eu consigo achar essa informação para ti ali e te dou o retorno. Porque às vezes acontecia. Agora não vou me lembrar de uma pergunta assim muito, né, mas tinha perguntas que, nossa, umas coisas assim que... Esses ônibus articulados, eu posso dirigir com qual categoria? Essa não era uma pergunta que às vezes faz, e né? Sim. Então, uns acham uma coisa, outros acham outra coisa, né? E eu tô te perguntando isso, e é legal tu falar, né, que o instrutor teórico também, né, não precisa saber tudo. Não. E não tem problema de dizer, olha, eu vou buscar essa informação e amanhã eu te digo. O problema é quando ele não te fala, ele tenta te falar alguma coisa que não tem certeza e essa informação pode ser errada, né? Isso. E muito instrutor lá do curso em formação não quer dar aula teórica. A maioria quer dar aula prática. Porque tem uma falsa sensação que é mais fácil dar aula prática do que teórica. Te pergunto, é mais fácil dar aula prática do que teórica? Não. Fácil? Não tem etapas fáceis ali. Tem as etapas com seu grau de dificuldade. Agora, a gente pode falar de riscos, então, não de ser mais fácil ou difícil, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que todo instrutor prático, para quem já quiser ir para essa área prática, tanto moto quanto carro, não importa, deveria passar pelo teórico. Porque ali é a base, realmente é o teórico. O que a legislação, vamos falar da legislação, então, o que vai precisar colocar isso lá na prática? Porque as coisas não andam separadas. Né, que às vezes acontece, né, de escutar assim, porque eu sou teórico, prático, não tem isso, não existe isso, não é assim. Não pode ser assim também. Porque o que o aluno está vendo na teórica, que é a teoria, que lógico que tem muitas vezes que na prática, às vezes no trânsito, a gente vê que às vezes as coisas não conseguem funcionar dessa forma que é a teoria, mas existe uma teoria ali que ele vai ter que ver isso lá no simulador, vamos dizer, se for de carro, né, e depois na prática. Então, a parte não é defendendo o teórico, tá? Mas é que eu digo pelo conhecimento que eu tive, onde eu comecei, que foi muito importante. Para depois onde eu cheguei agora, né? No caso, da gestão do ensino. E tu como diretora, ex-diretora, né? É estranho falar, né? Não faz um mês ainda, faz conta que tá de férias. Pelo menos pra mim, parece que eu tô te vendo de férias. Tô de férias porque a gente fica nessa... Porque, o assunto vai... Tem assunto, né? Mas tu também acha importante o instrutor teórico ir lá para dentro do carro assistir aula? Com certeza. Se for possível, com certeza. Tanto de moto quanto de carro, né, das duas categorias, enfim. Passar por todos os setores. Todos os setores, no caso, né, simulador, porque às vezes
sem querer a gente dá uma excluída no simulador, às vezes, até no falar, sabe? Não sei o que, é teórico, prático. Sim. Mas o simulador, né? Enfim, é videogame, que nem uma coisa que me deixava extremamente irritada. Era esse termo. É um videogame. Irritado? Só um pouquinho. Né? Não é um videogame aquilo ali. Ele pode, óbvio, tem uma tela exatamente igual a um carro, ele não vai ter como ser, porque a gente não está na rua. Exato. Né? Mas ele é uma ferramenta pedagógica. Exato. É para isso. Então, se a gente conseguir colocar no aluno essa informação, para que serve o simulador, o aluno aproveita. Se trabalhar com o aluno, vamos dizer que começa lá no teórico, ou para falar a verdade, começa lá na recepção, né? A informação, mas enfim, vamos para o teórico. Que aquilo ali é importante para a etapa de primeira habilitação, para ele aproveitar aquilo ali, dá resultado na prática também. Dá, né? Dá. Eu costumo falar até nos cursos de atualização de instrutor, que são instrutores com experiência, que já estão lá fazendo após 5 anos a atualização. E é muito notório o que eles falam, sabe? Simulador é importante se tivermos um instrutor atencioso, sabe? Que olha o aluno, que corrige o aluno, porque tem coisas que a ferramenta pedagógica não vai corrigir. Não. Como, por exemplo, pisar no freio para a esquerda. O simulador não vai fazer essa correção. Quem vai fazer é o instrutor. Por isso a importância do profissional, sabe? Ele tem ali o sistema ali, como é o nome? A telemetria, que sabe os erros, tudo, né? Ali, mas assim, coisas pontuais, ele vai dizer do sistema. Se o aluno não apertar no freio, ele vai dizer que tu não apertou. Se ele apertou com o pé esquerdo, não vai dizer que tu não apertou com o pé esquerdo. Exato. Né? Ele vai avisar que tu não tem que soltar o freio de mão. Mas tem aluno, né? Enfim, o aluno vai soltar o que é. Tem uns que quer soltar e para puxar. Sim. Não, tu tem que apertar e, né, liberou o freio. Enfim, são informações que isso na prática também ajuda, dá. né? Mas se dado no simulador também, isso auxilia muito lá na prática. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não vou te colocar em mais lençóis, mas assim, tipo assim, tu acha que o instrutor, tu falou que ele precisaria, tipo, teórico fazer prático, prático também o teórico. Simulador também, vice-versa. Mas tu acha que o instrutor que conhece também o atendimento pode ser um instrutor melhor? Ou tu acha que o conhecer como funciona o atendimento, como diretora, pela tua experiência, tu acha que não ajudaria em nada, não teria diferença? Não. Tipo assim, porque é atendimento, não é aula, né? Sim. Mas ele conhecer aquilo ali, tu acha que ajudaria? Com certeza. Ajuda o processo. Aonde tu acha que seria, tipo assim, se puder dar um exemplo, aonde que o instrutor, passando pelo atendimento, pode levar informações lá para a aula dele, que possa ajudar alguma coisa? Primeiro que assim, tudo que for para agregar informação e conhecimento é válido. Não importa que não seja necessariamente na área que tu tá indo, que é, vamos supor, que é um setor prático, tá? Tudo começa pelo atendimento. Tudo começa ali. Então, as informações, o que o aluno precisa de documentação, que é a famosa RG, está danificado, não está danificado, quais são os documentos que podem ser utilizados. Não é que isso o instrutor vá falar isso na aula prática e ficar falando, não é isso, mas tu saber depois, quando tu for pegar um documento, por exemplo, se aquele documento é válido. Exato. Né? Aquela identidade ali é válida. Aquela carteira de trabalho pode ser, porque carteira de trabalho tem 2 tipos, carteira de trabalho digital, que ainda não é válida como documento, carteira com a foto digitalizada, que essa é válida, carteira com foto colada, que não é válida. Então, assim, são N documentos, né? Que parece... Carteirinha de clube não pode? Será? Pode? Não, mas é aqui meu TRI. Mas todo documento TRI, né? Isso acontece. Então, não, mas eu tenho aqui... Bom, carteira profissional, né? Tem carteiras profissionais que são... já são com a carteirinha aquela, né? Tem carteiras que não são, carteiras que são com a foto colada, mas tem aquela chancela, assim, que é o carimbinho, que aquilo ali, se tiver o carimbinho em cima da foto, com aquele risquinho, vale lá na prova também, ou na aula. Se não tiver aquilo ali, não vale. Então, são coisas que o atendimento tem que estar também de olho, que parece que não, mas é muita coisa, para poder abrir um processo, né? Olha que legal, sabe? Às vezes a gente é instrutor, ou vai ser instrutor, ou já está dando aula, né, por muito tempo, e acha que o papel do instrutor é só dar aula prática ou dar aula teórica, né?
envolve muito mais coisas, como disseste agora. Saber reconhecer se o documento é válido, se não é, se ele pode ir para a rua, porque daqui a pouquinho vai ser parado numa blitz e o aluno apresenta um documento que não é aceito. O que fazer? Exato. Como fazer? Então, esse conhecimento. Então, se de repente tu está fazendo curso de instrutor, tu tem a oportunidade de estagiar no CFC, peça para fazer um estágio também no atendimento. No mínimo, tu vai ajudar a entregar carteira de motorista. Mas aquela vivência te ensina muito. Sim. Eu passei também quando comecei no CFC, lá em 99, fazem 23 anos, né? Eu comecei como atendente. E isso me fez, eu tenho sem sombra de dúvida, melhor instrutor. Porque muitas coisas que os meus colegas me perguntavam, porque eu já tinha passado por lá, né? Por exemplo, uma coisa assim bem simples, né? Eu posso marcar prova do aluno que acabou hoje para amanhã de manhã. São coisas que o atendimento faz de rotina que quando tu é instrutor, tu já sabe responder para o aluno. Tu evita que tu diga assim para o aluno, acabou a aula, tu vai lá no atendimento perguntar. Mas se tu sabe, tu já responde, tu tira esse trabalho dos teus colegas, né? Isso ajudaria, né? E evita de que o aluno vá na recepção e escute não, hoje não dá, tem que voltar daqui. São coisas que, né, evita procedimentos que não tem necessidade do aluno ficar indo e voltando, né? Mas, sim, o processo todo ali da recepção, vem, né, que nem eu falei, vem desde o início, quando o aluno entra e faz a matrícula, porque daquilo ali, depois dos exames, vamos dizer assim, que são as etapas, que isso está dentro da legislação, que precisa ser passado, exame médico, avaliação psicológica. É emitida a licença do aluno depois, também futuramente, né, depois das aulas teóricas, a licença que é o professor prático vai usar na rua, que é o que precisa estar portando para poder dar aula prática. Então, são coisas que dependem dali. Então, o que ele for... Não precisa ser expert no atendimento, claro. mas ter uma... Que até porque todos esses anos de CFC, tem coisas que a gente não sabe tudo mesmo. Muita coisa. Cada vez mais, né? Muda, né? Muda, muito rápido. Mas aquele processo ali, né? Entender mais ou menos como é que... mas então, entrar aqui, passar por aqui. Então vai depender... Só ter essa compreensão, né? Que nem eu falei ali, acho que tudo que for conhecimento pessoal, em primeiro lugar, eu acho que não é perda de tempo, é válido. Quanto tempo tu atuou como teórica? Tu lembra, assim? Teórica, 2 anos. Como é que foi a transição para se tornar diretora? Sim, vamos ver. É que nem eu falei, né? Nunca foi meu sonho da aula, né? Alguém enrolou ela, tá até hoje. Né? Pois Alguém jogou uma praga para ela e ela tá aí. Aula teórica. Então, mais ou menos, eu já tinha uma ideia, assim, de que eu comecei no teórico, já estava muito mais tranquila até pegar turmas de reciclagem, que eu também não falei que era um outro desespero, que eu acho que é... Na época era presencial as turmas de reciclagem. Hoje, como é que é hoje? Hoje é o curso da plataforma. Hoje é EAD? EAD. Hoje é EAD. Não tem reciclagem mais dentro do CFC fazendo aula presencial. Quer dizer, aula online, que agora é online, né? Não tem. Não tem. É só pela plataforma que tem, tu compra o curso, faz lá quando for reciclagem. Não tem mais a presencial. Então, dessa parte eu peguei. Então, assim, imagina, né? Claro, dependendo ali, vamos imaginar no turno da noite, que geralmente as pessoas podem fazer, 35 pessoas de reciclagem dentro de uma sala. 35 pessoas revoltadas, contrariadas, brabas e injustiçadas, porque as multas não eram delas. Não, exatamente. Nunca era. Porque quem é que multou foi o da ABC ou o Detran que quer arrecadar. Então, assim, né? Então, imagina 35. Isso eu tô botando numa turma grande, bem difícil, professor. Difícil. Bem difícil. Assim, então, foi um período que eu aprendi bastante, mas eu já sabia que era um período que já estava meio que contado. Eu sabia que era até um limite. Não sabia quando, se ia ser 1 ano, 2 anos. Mas chegou um período, justamente pela minha formação, que eu gosto mais da parte administrativa, eu gosto. Chegou uma hora que eu não queria mais aula teórica, eu não me sentia mais... Acho que eu queria mais alguma coisa. Né? Já foi ali, deu aquela etapa. Então, foi onde... não existiu oportunidade na parte administrativa naquele momento. Eu dei uma saidinha rápida. Aí depois, quando... Um descanso rápido. Aí depois, quando entrou o simulador, então foi 2012, eu fiquei até 2000 e... Eu tô no simulador 2015, acho que foi, né? 2015, 2016. 2015. Foi por ali.
Dei aula teórica até 2015, dei aula para sair... 2014, 2015. Por ali, 2014. Aí entrou o simulador, teve essa oportunidade porque era um desafio novo, porque realmente o simulador, assim, foi aquele momento que entrou as máquinas e nada funcionava direito. Sim. Então, eram agendas lotadas e não funcionava. Não abria aula, erro. Era erro, era remarcando a aula e era, tipo assim, do horário da manhã cedo. Enfim, quando tinha, até atender, tá? Sim. Porque a demanda era muito alta naquela época, mais ainda porque as coisas estavam tudo acumuladas, né? Então, foi um estresse, né? A gente deu uma enlouquecida, né? Ali, mas valeu. Aquilo que eu falei, me estressei, né? Bastante. Mas valeu pelo aprendizado ali, né? Depois que as coisas se acertaram, o sistema começou... Tudo que é novo, né, gente? O sistema é bom, mas quando começa a funcionar, até funcionar, a gente deixa de cabelo em pé. Então... Tu falou uma coisa que é até bem legal, se a gente entender hoje, quem olha o simulador acha que é muito fácil. Só que a gente esquece a implantação como um tudo, né? Quando é novo ou algo novo, ele vai te gerar um transtorno, né? Toda mudança gera um transtorno. Sim. E a implantação do simulador, imagino que tenha sido assim, né? Eu trabalhava na época também e não abria internet, as internets eram mais lentas. Não comportava, né? Em abrir, enfim... E botava o dedo, não reconhecia digital. Aí dava um código, sei lá que código é aquele, aí tu vai procurar o código, aí tu fala com a empresa, que a empresa não é daqui, aí tu tem que ligar pro call center, aquela confusão. Enfim, então até se era aluno reclamando, aluno xingando. E aí mas tu deu aula de simulador? Sim. Mas tu entrou, daí, né? Tu deu depois... aula por quanto tempo? Deixa eu ver. Não, aula de simulador não foi... Não, foi um tempinho, sim. Foi, deixa eu ver, eu entrei em 2015, acho que entrou no simulador. Eu dei aula até 2015... Dei aula durante 2016 também, um pouco do simulador, também dei. Eu estava intercalando com outras coisas, do CFC, mas também dei. Dei bastante aula do simulador. E depois já foi direto para ser diretora, é isso? Aí depois eu não tinha o curso. Ah, sim, o curso de diretor. Tá, eu não tinha o curso, aí por conta própria. Eu quis fazer o curso. Para quem não queria fazer curso de instrutor, até que procurou um curso por conta própria, né? Procurei o curso lá, né? Assim. Então, fiz o curso de diretor de ensino e geral. Entendi. Gente, aproveitando fazer o merchan da água aqui, muito obrigado, Zafari, por apoiar o nosso papo com café, água natural. Não é patrocinado? É brincadeira, não é ainda, mas vai ser. Fiquei olhando agora se é. Pô! Agora aqui, ó. Ai... Não é Maria, mas tá cheia da graça. Tu dormiu com o Bozo. Tá. Não fala isso, que isso dá problema. O Bozo. Qual a Mafalda, então? Melhor. Melhor. Onde é que a gente parou mesmo? E aí tu tava... Aí eu fiz o curso por espontânea. Isso, fiz o curso no IDC também, que na época tinha. Enfim, fiz o curso. E aí segui ainda no simulador e tal, mas agreguei aquela mais... informação, tanto no curso da diretora de ensino, que era focado mais em aula, e o geral, muita coisa é muito parecido com algumas coisas da administração que eu já tinha visto, então foi coisas que foram relembradas, né, e enfim, alguns tópicos mais importantes de sistema também, e até que surgiu a oportunidade de uma vaguinha de diretor de ensino, e perguntar, tu quer? Disse, olha, pode ser, então tá, então vai, tipo assim, paraquedas. Fui. Legal. Aí que eu comecei na parte administrativa, aí que eu fui conhecer a parte da recepção. Olha só, eu fiz um turno inverso, né? Mas... Entendi. E tive muitos colegas que me ajudaram bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é importante porque o pessoal que está assistindo aí, né? Muitos são instrutores novos. Tu acha que teria recebido essa oportunidade de virar diretor, né? Claro que até tu foi um pouquinho diferente, porque no meu caso eu entrei lá e depois fiz a faculdade. Tu entrou com a faculdade, né? Isso. E que hoje até está acontecendo, está começando a acontecer isso, sabe? O pessoal já entra lá fazer curso de instrutor com superior. Mas tu acha que teria recebido essa oportunidade se tu tivesse sido uma funcionária que chegava atrasado, que era mal educada, que não era bom de relacionamento com os colegas,
Mal-humorada? Com certeza. Tu acha que se eu teria Não, eu tô te dificuldade? perguntando Não. porque é importante quem tá entrando, Sim. que não sabe como funciona lá dentro, né? Sim. Não, com certeza não. O que eu posso falar de mim como funcionária, tá? Então vamos lá, né? Mas eu acho importante. Realmente, assim, ó, eu acho que eu nunca tive problema de relacionamento. Claro, né, que estresse, coisinhas, acontecem em todo o ambiente de trabalho, isso não muda. Mas eu nunca realmente tive problema de relacionamento com colegas de trabalho, né, nem com superiores, enfim. E eu me dediquei bastante para chegar até onde eu pretendia chegar e aprender. Eu não medi esforço nenhum. Se tinha que dar aula teórica, vamos supor, quando eu comecei de noite, dava de noite. Se tinha que dar aula 2 turnos, dava aula 2 turnos. Se precisava cobrir um colega que deu problema, eu cobri o colega. Eu me dediquei o máximo que eu podia dentro daquele período ali, né? E do simulador a mesma coisa. Se não funcionava, não dava aula, ficava, esperava. Enfim, resolvia, esperava o técnico para vir arrumar o simulador que tinha da aula. Sabe? Então, assim... E procurar aprender mesmo, né? Tirar dúvidas, perguntar. Ah, não sei fazer, não sei. Como é que eu faço? Sim, mas Eu acho procurava saber como é que era. Sim, exatamente. Não esperava alguém vir te falar, estragou o simulador. Não. Aí, ó, os braços cruzados. Não, proatividade. Proatividade, acho que é muito falado proatividade em todas as áreas, né? Mas como a gente está falando de instrutores, CFC, enfim, eu acho que é primeiro. Seria um diferencial para ti como diretora na hora de ter que escolher entre 2 instrutores. A proatividade seria um item que te faria pesar na balança? Sim, com certeza. Proatividade dentro daquilo que realmente é necessário. Né? Não adianta ser uma pessoa proativa de... Sim. Né? Não. Proatividade realmente do trabalho que ela vem para fazer. Não é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que de fato tem um problema e tenta resolver, tenta saber o que Ou pelo menos já te vem com aquele problema. Aconteceu isso, eu tentei fazer isso, mas... claro, a pessoa já está lá dentro, né? Mas eu digo assim, aconteceu isso, eu tentei fazer isso, mas não consegui. Sim. Ok. Não deixar, acabou o café. 2 dias depois te fala do problema. E a xícara fica aqui, ó. E, ó. Acabou o café e ali fica, e aí já estourou a confusão e aí não dá mais Aí já vai a xícara pro lixo. Que não dá nem para lavar mais a xícara porque já manchou. Então, com certeza. Faz toda a diferença. Galera, se tá gostando do Papo com Café, compartilha, dá um like aí, te inscreve no canal. Isso vai fazer com que esse vídeo, além de me dar uma moral, na verdade, chegue mais longe, chegue para pessoas lá de Bagé, Uruguaiana, Jaguarão, quem sabe outros estados, para mostrar que aqui no nosso estado, né, a formação profissional da área de trânsito, ela é muito boa. Eu até me atrevo a dizer, é uma opinião, mas assim, que é uma das melhores do Brasil, porque os cursos são puxados, né? Lá no curso de formação do Senac, que é onde a gente atua como docente, muitos alunos lá, que são novos instrutores, dizem: bah, mas eu achei que fosse mais fácil o curso. Porque é puxado, né? A gente, de fato, tenta passar o máximo de experiência, já que a carga horária é limitada, para quando chegar lá para a Ricardo, a diretora, saber o que é uma ficha de avaliação, que não pode ter rasura, que pode, né? Isso é importante, né? Porque não é só o dar aula. Não é só não é modo de dizer só dar aula, não é Sim. que seja só aula, mas não é somente isso, né? Tem toda a parte de sistema. Hoje, então, né? Mais ainda. Que quem acha que vai trabalhar só com um sistema, 2 sistemas, não vai trabalhar só com 2 sistemas, vai trabalhar com diversos sistemas. E é interessante tu entender como é que funciona esses sistemas. Não precisa ser expert no sistema, mas compreender o que a minha ação daquilo ali vai gerar para que minha aula, por exemplo, seja homologada. Sim. Né? A importância disso também. O que é homologar? O pessoal que está entendendo que são os instrutores novos, né? Porque assim, a gente tem os instrutores novos, essa parte que eu falo é a parte alta água, tá daí? Então vocês ficam olhando para mim aqui. Na verdade, muitos instrutores, quando estão fazendo, né? Muitos instrutores novos em formação, e talvez muita sociedade acha que dar aula é só pegar o carro ou a aula teórica e dar aula, passar conteúdo. E na verdade não é. Tu acabou de me dizer
que tem uma série de procedimentos burocráticos que tem que ser cumprido, né? E tu falou em homologar a aula. O que é homologar a aula? Homologar a aula é o antigo lançar aula, tá? Que os tutores antigos ainda falam, enfim, não tem problema nenhum também o termo, mas é o termo que o DT utiliza hoje. Homologação de aula é quando tu finaliza a tua aula no sistema do tablet, enfim, que hoje utiliza. Hoje, conta um pouquinho como é que é a aula, se puder, tipo assim, ó, para entender o processo até chegar na homologação. Tá, vamos lá então. O instrutor, vamos ver se eu consigo, se é isso que tu quer. O atendente pega... Enfim, o instrutor vai dar, tá, a agenda do aluno lá, tem a aula para dar, tá? Então o instrutor vai sair com o seu tablet, tá? Tablet. Seu tablet. Nesse tablet, existe a agenda dele, tá? Que é a mesma agenda que está no sistema do CFC. Entendi. Tá? Só que essa agenda do tablet, ela é vinculada ao sistema, depende da plataforma que tu vai utilizar, tá? Enfim, tem várias ali. O instrutor vai iniciar a aula do aluno no tablet e ali, no lugar dele lançar, que nem era antigamente, somente na licença no papel. Aluno, no papel ali, ele vai lançar ali as faltas do aluno, ou, enfim, se o aluno fez, o que ele fez, enfim, vai passar todas as infrações ali, tá? Ele tá dando aula com o tablet na mão ou no carro, onde o aluno vai arrancando, o aluno apagou o carro, daí ele bota ali, tá apagada no veículo. Isso. É isso. Vai lançar ali a infração. Esse é o tablet, ele lança tudo que é erro do aluno, aquela aula ele lança ali, ele acaba registrando ali, isso, né? Porque quando ele inicia a aula, ele vai colocar se a aula de 100 minutos, 50 minutos, aula simples, aula dupla, e ali o KM também do veículo, né? Quilometragem inicial, tá? Então, a partir de começar a aula, o tablet vai fazer essa contagem. Entendi. Tá? E depois, enfim, vai dar a sua aula, vai lançando ali as informações, vai chegar ao final da aula e você vai finalizar essa aula. Vai finalizar a aula, vai voltar até o CFC, enfim, vai pegar o outro aluno, ele vai sincronizar esse tablet e essa aula vai sumir dali. Ele vai pro sistema, para cima, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ele sobe. Alguém manda pro tablet do instrutor, esse alguém é o sistema da autoescola, a agenda dele, com o Zezinho, a Mariazinha, a fulana, a ciclana. Aí toda tem a agenda do dia ali. 10 alunos. Aí eu vou dar aula pra Mariazinha às 7 da manhã. É isso aí. Pegou o tablet, prazer, Mariazinha, iniciou, deu a aula, finalizou a aula quando fechar a aula, que é os 50 minutos ou 1h40 se for aula dupla, né? Isso aí. Tá, finalizou a aula tá aqui ainda, porque é mais ou menos como se não tivesse uma internet, digamos assim, é isso? Isso. Que fica guardada aqui, né, no tablet. Isso, porque isso depende aí se esse tablet vai ter chip com internet, ou se só sincroniza no CFC. Beleza. Depende, tá? Chegou no CFC... ele vai sincronizar essa agenda. Tem um botão ali, sincronizar. Isso. Essa aula que foi dada vai sumir dali. Vai sair, apaga do tablet. Vai dar como realizada. Ah, entendi. E vai sumir dali, eu digo, para agendada. Vai Entendi. aparecer como realizada e vai subir, que a gente brinca que vai ter as aulas agendadas e aulas realizadas. Isso. Quando no agendado, quando tu dá o início, quando tu acaba e tu finaliza, ela passa para outra tela dos realizados. Isso aí, isso. Tá. E aí sincronizou na escola, foi para a nuvem, digamos, foi para o sistema. Foi para o sistema, tá? Aí depende do sistema que o CFC vai utilizar, tá? Foi para o sistema. Desse sistema, quando tu sincroniza o tablet, desse sistema que tá já a aula como realizada, automaticamente ela já vai para o sistema do Detran. Então é tudo interligado. Que é o sistema hoje do Detran que se utiliza, é o GFC. Entendi. Tá? Que é onde a gente vai homologar a aula. Entendi. Então a aula do aluno, quando o instrutor entra com a senha, com o seu login, sua senha, vai aparecer lá a sua agenda com as aulas realizadas. Vai estar lá homologação de aula. Entendi. Vai ter que homologar a aula. Confirma. Entendi. Ou enfim, aí pode dar outras informações. Mas num sistema normal, vamos dizer assim, tudo dando certo, vai estar lá pendente para homologar a aula. Entendi. Eu pedi para a Ricarda falar um pouco disso, porque como o sistema, o SENAC e outras instituições de ensino não têm, porque isso é um sistema do CFC, né? Nós não temos como ensinar os novos instrutores a usar o sistema. Sim. Por mais que o SENAC lá tenha um tablet, tá? O SENAC
Eu não sei se é a única, acredito que sim, a única instituição de ensino para curso de instrutor que tem um simulador dentro do Senac. Agora o online está sem uso por enquanto. Sim. Nós temos um tablet e nós temos uma câmera do carro. Isso é legal. Isso é importante falar da câmera do carro também, que é uma coisa que eu pulei, né? Não, claro, mas fala agora. Que no momento ali, quando tu inicia a aula do aluno, que a aula tem que ser iniciada dentro do veículo, com o aluno na hora, sincronizou, ele vai fazer um sincronismo com a câmera também do carro. Aí tem a luzinha, aí depende da empresa que está instalando, tá? A luzinha azul, verde, enfim, depende. Vai sincronizar para que essa câmera comece a gravar a aula. Antes do instrutor dar o início na aula, ele aguarda sincronizar a câmera. Não, no momento que ele colocar a câmera já vai estar ligada, tá? Entendi. Porque, enfim, vai começar a aula, tá ligado pro carro, tá? Né? Ele sentou no carro com o aluno, ele vai iniciar a aula. Iniciou, colocou lá os dados para iniciar, ele já vai fazer sincronismo com a câmera para começar a gravar. Então, além das informações que o instrutor digita, tem fotos e vídeos. E vídeo, onde, no caso daí, a direção, tanto de ensino quanto a geral, se necessário, ou até mesmo o Detran, consegue baixar essa aula ou solicitar para o CFC. Quero, enfim, verificar a aula do instrutor tal, veículo tal, do aluno tal. Então, hoje, não tem como dizer que o aluno não teve 50 minutos de aula, por exemplo. Assim, pode dar problema. Que não tem, ou realmente se o instrutor, né, pode... Ali das informações. Sim, entendeu? O instrutor pode ter finalizado a aula antes, mas essa aula não vai ser computada. Vai dar como aula incompleta. Aula incompleta e vai ter que refazer a aula. Aí a gente vai verificar o que houve, porque antes do tempo. Então, esse cuidado todo... Pô, tô falando da câmera... A câmera foi bom pro diretor de ensino? Foi. Por quê? Porque ali tá todas as informações necessárias. Ficou mais fácil em questão disso. Eu preciso verificar uma aula, né? Ou simplesmente se o Detran me pede alguma coisa, algum relatório que eu preciso fazer para verificar como é que o instrutor está dando aula, se ele está cumprindo com o plano de aula, como é que o aluno está se portando, ou até mesmo para uma situação que seja o oposto. Se um aluno reclamou que o instrutor não deu, não falou, não aconteceu, enfim. Ou se o instrutor, de repente, veio e comentou que aquele aluno é um aluno difícil, ele se nega a fazer isso. Então, eu vou lá e vou verificar na conversa, na aula, o que foi passado para o aluno e como é que o aluno se portou e vice-versa, tanto para o aluno quanto para o instrutor. Né? Hoje em dia, né, tudo é gravado, né? Tudo tem câmera. Se tu caminha num condomínio, numa calçada, tu vai ver uma câmera. Tu vai no mercado, num bar, no restaurante, tudo tem câmera, né? E o celular. E o carro de CFC também tem. Isso trouxe uma segurança, pelo menos eu tenho a impressão que isso acalmou um pouco a quantidade, muitas vezes, de reclamações que se tinha. Sim. Eu não vou entrar no mérito se certo, errado, não importa. Mas a tecnologia veio para ajudar na aula prática também. Sim. Até para isso eu ficar mais tranquilo, né? Assim, sim, em diversas questões. Vamos dizer, né? que, sei lá, eu vou generalizar aqui. O instrutor deu em cima de alguém. Tu pega a câmera e tu vê se deu, se não deu, acabou, sabe? Sim, tem mais aquela fácil, filmagem. né? Sim, isso aí sim. Ficou mais fácil. Realmente, de reclamação, enfim... Diminuiu muito, porque tá gravado. Então, quer dizer, não vai ser diferente. Geralmente não aconteceu aquilo. Tá ali. Sim. Né? E não tem a possibilidade de não querer gravar. Não existe, né? Não tá existe ali. que isso já tá regulamentado. Porque eu não quero colocar... Não tem. E se o instrutor não ligar, ele vai ser penalizado, porque é obrigado, então... Tem que ter, porque isso é regulamentado pelo Detran, então não é nem Detran, né? Sim, né? Tem uma resolução. Uma resolução. Então, isso é... Eu acho que... Acho não. Sim, veio para ficar, né? Isso... Até para te fazer supervisionar uma aula prática. Claro. Né? Como é que o diretor de ensino, antes, se fazia isso, tu ia na aula junto. Sim. Só que isso dispõe de tempo, de horário disponível. Você vai conseguir que o aluno... Sim. Se o aluno não vai, de repente, hoje... reclamar, vai... Não se sente à vontade porque fica nervoso, outra pessoa... Enfim, né? Sim. Hoje eu posso olhar uma aula das 9 horas da manhã, olhar às 6 da tarde, se eu quiser baixar ali, eu vou olhar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, até fugindo um pouquinho dessa questão. Tu lembra da Ricarda quando fez a carteira de motorista?
Lembro perfeitamente. Não tô Conta perfeito, um mas pouquinho lembro. como é que foi essa carteira de motorista, assim? Bom, primeiro que eu fui obrigada. Não, mentira, não fui obrigada. Mas assim, eu tirei a carteira de motorista. A carteira de motorista ficou Ah, meio me feio puxei agora, agora, eu né? nem Tu te combinei com puxou ela. agora, né? Como é que funciona o Papo com Não. Café? O Papo com Café a gente troca uma ideia, toma um café Carteira de antes, motorista é. pra depois a gente conversar aqui, né? E eu não falei pra ela que eu ia perguntar sobre a carteira de Uma motorista. carteira de Porque ela é motorista. muito engraçada, as caras e bocas que elas fazem, vocês não conhecem, entendeu? Eu conheço, porque eu sou amigo dela, né? Mentira. Mas eu fiz de propósito isso. Não, carteira de motorista agora que te puxou, né? Só faltou falar carta agora aqui. Não, só faltou falar carta. Não, mas eu me lembro, sim, lembro das aulas, lembro do instrutor, lembro de tudo, mas assim, eu não tirei a minha carteira de motorista com 18 anos. Eu fui tirar, eu tinha, deixa eu ver, se eu não me engano, acho que era 24 ou 25 anos já, então não era assim, eu não era... Já não é novinha. Enfim, não é aquela coisa, meu sonho é tirar a carteira, não foi, eu era meio... Andava de ônibus, não tava fazendo falta, até que fui presenteada. Olha aí. Né? Tipo assim, vai fazer a carteira, pelo amor de Deus, não aguento mais te levar para lugar nenhum. Então, toma. Óbvio que eu gostei, né? Claro. Enfim, e fui fazer minha carta. Hoje tu não te vê mais sem carteira. Não, nem mais. Olha, foi uma das vergonhas. Uma. Aí que eu digo, ó. Fui presenteada com essa carteira, tá? E olha quanta coisa me proporcionou. Sim. Uma habilitação. Perfeito. Tá? Não é só uma habilitação, é a habilitação. Aí pode me perguntar, tá, mas sempre andou certinho? Sim, sempre andei certinho. O máximo que eu pude, eu sempre andei certinho. Sim. Né? Mas nas aulas, assim, me lembro, me lembro de uma coisa que o instrutor me falou até hoje, e eu tenho oportunidade, às vezes, de encontrar com ele, e quando dá, a gente conversa sobre isso, que ele falou assim, tu tem alguma noção? A pergunta é... Padrão, tradicional. Tu já dirige? Começa que o aluno, só para quem ser aluno, já não dirige, né? Teoricamente, mas tudo bem. Tem alguma noção? Isso realmente eu já tinha uma noção. Mas, tenho noção, assim, os pedais ali realmente eu já tinha, mas eu nunca tinha pego carro em cidade, nada disso, né? E bom, aí ele fez o teste, mais ou menos pra ver como é que eu me dava ali no iniciozinho e tal. E, não, mas você tem, né, o domínio, tá, mas tu vai ver que agora, não, o difícil não é tu dominar o carro até. Vai ser tu dirigindo o trânsito. E eu não tinha entendido aquilo ali. O que ele me falou aquilo é tu ir pro trânsito. E eu... Não entendi. Aí tu foi pro trânsito? Foi. Que desespero. Depois, né? Depois do decorrer das aulas. Aí eu fui entender. Quanta coisa que a gente tem que cuidar no trânsito. Não é só tu colocar o carro a movimentar. É uma placa de pare, é onde eu vou me posicionar. E são coisas... Hoje a gente faz rápido isso. Mas quando a gente está aprendendo, é tudo muito... Agora eu vou parar e eu vou ter que ir pisando no freio, depois pisar na embreagem. Enfim, são coisas que eu tenho que fazer e pensar que eu vou fazer. Que era antes, né? Sim. Então, realmente, cuidar da sinalização, quando é que eu tenho que parar, agora eu tenho que parar, agora eu tenho que pisar na embreagem, agora eu tenho que pisar primeiro, agora eu tenho que ir na cá, agora eu tenho que fazer... Enfim, esse monte de informação, agora eu posso parar aqui. Qual é o lado da rua que eu tenho que parar? Isso aqui é rua de mão única, rua de mão dupla. Como é que eu faço? Esse processo todo, realmente eu entrei em pânico. Eu achei, meu Deus, agora eu entendi o que era dirigir. O que ele quis dizer, né? O ir pro trânsito. E realmente é isso. Que hoje, tu fazer um carro movimentar não é o difícil. Sim. É tu ir para o trânsito. E tá cada vez mais movimentado, né? Mas conhecer a sinalização. Porque hoje as coisas têm que ser... Tu tem que estar ligado, né? O tempo inteiro. E qual é a importância do instrutor para ajudar, tu como diretora, como é que tu vê a importância do instrutor para inserir esse aluno no trânsito? E tentar fazer com que ele dirija normalmente, porque depois ele vai dirigir normalmente, né? Sim. Saindo de dar aula apenas no bairro da prova, né? Uma Sim. coisa que eu brigo bastante, Sim, isso até. porque... Assim, o primeiro que o instrutor, eu acho que ele... Pode até ser que eu, de repente, estou repetindo uma coisa que... Tal da paciência que a gente fala, mas não é só a paciência de ser calmo. Eu acho que tu tem que te colocar no lugar do aluno sempre, por mais que tu já tenha feito isso eternamente, tá? Porque, assim, o aluno tem que sentir confiança naquele instrutor, primeiro, tá? Ele tem que entender o que o instrutor está falando e no momento que o aluno errar, que isso vai acontecer,
ele ter a forma de explicar para o aluno, de repente, e depois perceber se ele conseguiu entender aquilo, e se não entendeu, para tudo e fala de outra forma. Tenta achar uma maneira dentro daquilo ali que o aluno compreenda o que ele quer que ele faça. Lógico que eu estou falando na época que eu tirei carteira. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho também, assim. Não que não tem que ter isso, né? Hoje tem cada vez mais coisas que o instrutor tem que utilizar também. Antes não tinha tablet, não tinha câmera, era só a folhinha ali. E, enfim, né? E naquela época ainda, se for imaginar, ainda existia a baliza e a garagem. Sim. Hoje não tem mais isso. Só tem a baliza, né? Exatamente, não tem mais a parte da garagem. Eu fico imaginando como é que seria hoje se tivesse a garagem ainda. Como é que os alunos... Né? Enfim, tu teve aula de ré, então? Eu tive. Sabe que hoje, hoje... Não é a maioria, mas sabe que hoje muitos não dão aula de ré. Porque não tem a garagem. Não tem a garagem. Pois é. E faz falta, né? No shopping, em casa, na garagem. Né? Exatamente. Hoje, olha, quando eu vou estacionar, o que eu mais estaciono no meu carro é de ré. Dificilmente eu estaciono ele de frente. Claro, é opção, enfim, mas eu digo assim, eu acho muito mais fácil tu colocar o carro, tu ter uma noção de espaço, e tu colocar ele de ré do que... Tu gostava como diretora, né, do CFC, enquanto trabalhava, de estar indo almoçar, por exemplo, e tu ver algum instrutor teu passando numa rua movimentada, eu sentia orgulhosa daquele instrutor? Sim. Meu instrutor, enfim, nas avenidas, né, de movimento ali, que foi até por avenidas que eu passei quando eu tirei a carteira também, né? E é quando tu vê aquela evolução e às vezes quando tu consegue acompanhar também um aluno, que às vezes tem aquele aluno que é... Sim. Não vou usar a palavra problemático, não é problemático a palavra, mas assim... Com mais dificuldade. Ou um aluno que de repente teve mais contato, porque ele tinha medo, enfim, um aluno que era... Aquele aluno que, meu Deus do céu, tu tem que quase que carregar, né? E tu vê que aquele aluno tá durinho ali na direção, mas tá indo. Pô, legal, né? Acho que vai, né? E se tem aprovação, então... Esses alunos que a Ricarda tá falando, né? Muitos, às vezes, aqueles que ficam no atendimento, que acabam até fazendo uma certa amizade com os atendentes, né? Sim. Porque eles estão tão... Eles se sentem tão acolhidos no CFC, que às vezes é um bolinho, é uma fruta, sabe? N presentes, uma cuca, um pão de casa, às vezes, né? E tem alunos que, assim, que eram conhecidos de, semanalmente, levar E aí quando tu vê esse andando, né? Porque geralmente, assim, esse aluno que tem uma proximidade, não é que geralmente, mas alguns alunos que têm muita dificuldade, eles precisam de um acolhimento maior. E lá o atendimento precisa dar esse acolhimento. Não é só o instrutor, sabe? Sendo cordial no receber o aluno, dando um bom dia, fica à vontade. Isso é importante, porque o aluno lá do CFC, ele precisa se sentir acolhido por aquela instituição, né? Ele vai aprender melhor, assim, ele vai se sentir mais confiante no profissional também, né? Sim, e ele, dependendo de como ele recebe esse acolhimento, né? Depois vai pro... dentro de todo o processo, a gente tem o pessoal da recepção, tem o pessoal teórico, mas ele acaba se agarrando no prático depois, porque é a última etapa. Sim. Ele tem ele já entra querendo o prático, né? Se pudesse pular essa etapa, você tava lá no prático, né? Tava lá, não precisa, só deixa não fazer exame, já tá dirigindo. Eu tô indo já. Mas ele acaba... Mas tem alunos, tem muitos, não são poucos, que tem um contato desde a recepção com todas as meninas e meninos, enfim, que trabalham na recepção, com a direção, com o instrutor teórico, e aí vai aqui, e daqui a pouco volta, quando vê, tá voltando um ano depois para pegar a definitiva. Aí tu olha assim, mas o que... Não, e chega assim, oi, Ricardo, tudo bom? Sim, e aí tu às vezes tem que, meu Deus, o nome, pera um pouquinho. Porque às vezes... E às vezes tu lembra o nome. E muito sim. Passa um ano, às vezes a gente lembra o nome. Muito sim. Muito sim. Tem alunos que... aquilo que eu digo, alunos que marcam pelo jeito, né? Enfim, de todo... Às vezes simplicidade, na dificuldade mesmo, do jeito, né? Que ele tem ali, como tem aqueles alunos também que eu chamo que é um aluno complexo, vamos dizer assim, que também marca muito, né? Não vamos dizer que nem tudo são flores, né? A gente vai pegar aquele difícil? Vai. Tem bastante? Tem aquele que já acha que sabe?
Tem, Sim. Tem de tudo um pouco, tem né? de tudo. E a gente, instrutor e diretor, tem que saber lidar com cada situação. Eu até gostava porque, assim, sempre gostei de trabalhar no meio, tanto que trabalho há 23 anos. É uma cachaça, como a gente falou antes, como a professora É. Cláudia Valsenac falava, né? Porque essas coisas nos encantam, né? Essas vivências, as conversas com os alunos, tu conhece muitas pessoas. E diversas, né? E desde aquele aluno que tem recém fez 18 anos, que vai chegar ali Sim, para tirar a primeira. Fez 18, já está no outro dia fazendo a cadeira. Como aquele senhor de 60 e poucos anos. sim, Tem um aluno, não, né, sim, enfim, não, não precisa não falar o vem aqui o nome. nome, mas esse ficou, porque era um aluno já idoso. Uhum, Mas ele, olha, eu nunca. Ele ria da reprovação dele na imagina. prática, porque do que ele fez de errado. Então ele já entrava na recepção sabendo vir pegar a taxa de novo e pagar a locação e pagar mais, não sei o quê, porque Sim, e ele já dava podia ser risada, atendente. e dava risada assim, esqueci de colocar o cinto, que barbaridade. Quer dizer, mas era uma pessoa que era Sim, consciente, aham. ele errou. Sim, De todas as coisas, de todos o que sim, ele fez bastante provas, bastante, né? sim. Ele chegou a passar? Não. Passou. Ah, que Pá, legal. quando ele passou, foi assim, ó, só faltou Que soltar legal. fogos. Não pela quantidade de provas que ele fez. Que eu vou dizer assim, ó, Sim, não lembro agora quantas, foram sim. bastante. Foi durante a pandemia, dentro da Ele pandemia. treinou bastante também, sempre. Ele não deixava de fazer aula. Olha aí. Poderia demorar dois, Sim, não importa. Ele não, eu preciso reforçar lá, porque não dá. Ele esperava fazer as aulas e tentava de novo. sim, Então ele é uma pessoa pelo merecimento, vou dizer assim, pela vontade dele de tentar e não desistir e tentar, a persistência dele. Não foi pela quantidade de provas que ele fez que a gente ficou feliz, foi pela vontade dele sim. de conseguir. E tá com a carreirinha Legal, né? dele. Força de vontade, né? A gente nota em muitos alunos isso também, né? E como Sim, é bom trabalhar assim, dando aula para os alunos assim. sim, Claro que tu vai lidar todos com profissionalismo, né? Dependente da pessoa ser mais simpática ou não, tu sim. vai tratar todos da mesma forma, sabe? Se o Zafra quiser patrocinar, ainda tem Ai, meu espaço, é Deus, só lá procurar vem. ainda. Brincadeira. Mas curte aí, tá gostando desse papo com café? Manda para alguém, vamos fazer esse vídeo da minha amiga Ricarda chegar bem longe, chegar na Praia do Barco. Nossa, já pensou? Queria falar um pouquinho da Praia do Barco, né? Quando a gente abriu esse papo, eu mostrei umas imagens tuas ali, né? Que eu cavoquei umas imagens, né? Não foi fácil cavocar aquelas imagens. Mas eu me recordo muito da Praia do Barco. A Praia do Barco, o quanto foi importante a Praia do Barco na tua vida até aqui? Assim, como mulher, como Ricarda, mas também como diretora, como instrutora. O que é a Praia do Olha, Barco para é a ti? Praia do Barco pra mim, ó. É um xodó. Praia do Barco, quem conhece, de repente alguém tá vendo Olha aí, aí, Praia do pode Barco. conhecer, se não conhece, dá um pulinho lá. Fica a dica. Não, é uma prainha pequena, claro que hoje ela tá, né, mais habitável, vamos dizer assim, né, porque a casa lá tem em torno, de uns 35 anos, acho que é a casa. Imagina. Então, assim, a casa eu tinha, não vou falar a idade Sim, agora, mas enfim, né, era pequena, tá? Então, quando foi construída, sim. era a casa da família, aquela coisa toda, então ele Tinha sempre poucas casas na praia. pouquíssimas, era assim, ó, uma casa lá, outra casa aqui, mas assim, ó, era muito, muito deserto. Aham. Existia um mercadinho apenas, Aham. aquele mercadinho assim que For era you? só, não era Não, nem não esse, é era esse? era o mercadinho do Seu Antônio na época, né? Então só tinha um orelhão, era do tempo do orelhão, tá? Já me entreguei. Ah, pior, né? Tempo do orelhão, que era aquela coisa assim, ó, todo mundo se encontrava na fila do orelhão Sim. para poder ligar para seus familiares, enfim, quem quisesse. Então todo mundo escutava, né, Aham. o papo do vizinho. Mas a Praia do Barco tem um cantinho especial, né? Porque fora todo o veraneio com a família, na época que a gente só se preocupava com o colégio, Pior, era bom esse tempo. E a gente né? acha que era ruim ainda, né? A Só gente reclamava. era aquela coisa assim, eu ia pra praia em dezembro, voltava só em março, quando as aulas começavam lá, sei lá, dia Pior. 5 sei lá, de quando, de março, a preocupação era só ir pra beira da praia e ficar por lá, né? Então tem esse, né, guardado aí, tem esse cantinho assim,
lá no meu coração Legal. especial. Pelo fato de a minha família inteira veranear na Praia do Barco e depois a gente acabar indo morando na Praia do Barco por um período. Né? Vocês moravam em Porto Alegre e veraneavam lá? Isso. Ah. Aí, enfim, né, por questões que minha mãe também é professora, né, enfim, pedagoga. Fez Abel, fez o concurso em Xangri-Lá, para professora. Aquelas coisas que vão acontecendo, assim, tu vai tentar, será, hein? Vai tentando, ela tentou, passou, e era oportunidade. Então, eu não vou dizer que na época eu não gostei, porque eu tinha 13 anos de idade. Então eu estava no auge da adolescência, estava revoltada um pouco, né? Sim, imagina, sair de Porto Alegre e morar na Praia do Barco. Ia ficar longe dos meus amigos, aquela coisa toda, mas depois eu fiz novos amigos também lá, né? E tu vai acostumando, mas assim, foi um período muito bom. Teve as suas dificuldades, né? Não vou dizer que não, porque por ser uma praia pequena, a gente não tinha carro na época, não tinha celular. Então as coisas, né, eu estudava, então eu tinha que caminhar para pegar ônibus bastante, enfim, são coisas. O Dindim? Não, lá qual era o nome? Era o Dindim e Lilico na época, mas a gente pegava o ônibus escolar que tinha, aí, enfim, caminhava, né, umas quadras para pegar, então não era um acesso muito fácil. Não é até hoje, pela verdade. Sim. Mas hoje se tem carro, ficou um pouquinho mais tranquilo, né? Mas nesse período todo, depois passou aquela revolta e lá eu pude ter algumas coisas que aqui no apartamento eu não poderia ter. Sim. Né, que são os meus cachorros que eu adoro. Então sempre tive muito cachorro. E eram os cachorros que eu ganhava, o cachorro que eu comprava, era o cachorro que vinha da rua, era, enfim, sempre em volta, eu e minha mãe sempre em volta, então, que eu amo de paixão. Então eu pude, nesse período aí, ter diversos cachorros que eu sempre quis, né? E depois, quando eu terminei o segundo grau, trabalhei lá por Capão também, eu tinha uma loja, um período em Capão, curto tempo, mas tive uma lojinha no shopping de fábricas. Depois eu vim para Porto Alegre para estudar de novo. Legal. Eu fiz cursinho, porque na época lá a faculdade só tinha, se não me engano, acho que era em Torres. Não tinha, hoje tem mais... Aquela ali que tem entre Capão, Praia do Barco e Capão Novo, não, é o Unisc, eu acho. Não tinha ainda. Não tinha aqui, não tinha. Unisc, vamos dizer que não é... Não, nem sonhava ter Unisc ali. Sim. Então não tinha oportunidades, assim, de fazer uma faculdade ali por perto, né? Então eu vim para Porto Alegre para poder estudar. Mas na Praia do Barco também foi onde eu conheci o meu atual... O amor da vida dela, que ela é apaixonada, o anjo tem lugar no céu. Pronto, só porque é amigo dele, enfim, né? Conheceu o Diego. Conheci o Diego e que conheci essa criatura que você fala. Eu tava junto quando rolou um... Né? Então é de tempo já, de tempo essa convivência. E aí foi dali que eu conheci a excelentíssima esposa, né? E assim também. Foi, enfim. Então tem bastante acontecimentos bons na Praia do Barco, né? Bastante, assim. mas então agora eu vou, meus pais continuam lá. Moram ainda. Moram lá, seguem lá, e eu vou quando final de semana, quando tem a possibilidade de ir. Fica aqui pertinho também, né? Pertinho, gente. Não, hoje tá Freeway também, acho que na época, não sei como é que, não lembro como é que era naquela época pra ir de carro. É difícil, mais difícil também, eu acho. Aquela época até porque a gente também sabe que não tinha carro na época. Não, sim, né? era ônibus, né? Por aí. Era ônibus. Pois então, olha só, né? Melhorou, né? Era ônibus, né? Nada contra, gente, assim, mas é que era uma mão de obra que a gente ia fazer pra chegar na praia. Sim. Era tudo mais difícil, né? Hoje em dia, realmente, a Freeway, eu não lembro exatamente como é que era a Freeway naquela época, sim. Mas... Até porque a gente não precisava de atenção. Sim. Né? Mas hoje a Freeway, olha, é excelente. Por mais que não te pague pedágio, mas ele é muito bom, né? Galera, a gente tá chegando no final, já passou 1h e um pouquinho aí, passou rápido, teria muito mais papo, muito mais experiência pra gente trocar, né? Espero que vocês estejam gostando do Papo com Café e que vocês possam me dar essa moral aí, compartilhar para alguém, dar um like, te inscreve no canal. E se tu quer ver alguém conversando, sentado aqui no lugar da Ricarda, né, conversando, tivemos esse bate-papo, bota nos comentários, me manda que quem sabe a gente não entra em contato, não faz a ponte, né, porque essa troca de experiência é muito válida. Né? Eu aprendo muito sempre com os meus alunos, eu mexo com eles também isso, mas essa troca a gente também, né, a gente aprende muito, né? E também pode compartilhar com quem está vendo. Para a gente encerrar, se tu quiser dar um recado aí para os novos instrutores, o que tu poderia falar para eles? Olha, pessoal, para quem está entrando agora aí na área, cheio do gás, Dá vontade.
sigam assim. Eu sei que às vezes, né, algumas coisas acontecem durante o percurso aí da vida, mas para ser um bom instrutor, eu vou falar instrutor geral, não é teórico nem geral, instrutor. É aquilo que eu falei no início, proatividade, dedicação, buscar conhecimento, não importa se tu vai errar dentro, né, que isso faz parte do teu aprendizado. Questionem, tirem dúvidas, se não entendeu, pergunta de novo. Entendi. Né? Pergunta de novo e sejam assim, antes de falar de aluno, primeiro para você poder entrar, né, no CFC, sejam, como é que eu vou dizer um termo assim? Cri. É porque para não ser repetitiva, né? Mas assim, ó, tenham um empenho de vocês. Eu acho que empenho, sabe? Deem o que vocês puderem dar de melhor. Não importa se às vezes do jeito meio torto, às vezes querendo acertar ali, mas demonstrem o interesse. Legal. Em fazer. É isso. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.